Bem-vindos à presença de Deus, mais esse santo dia. Hoje é um dia especial, tanto por ser o dia sagrado, o dia escolhido por Deus, como porque hoje também é uma programação especial. Hoje nós vamos ter aqui uma série de palestras sobre mordomia cristã. Vamos aprender a ser mais fiéis a Deus. Mas antes de tudo, vamos fazer uma recapitulação, uma revisão da lição da escola sabatina. Nesses 3 meses, de abril a junho, nós estamos estudando o livro de Gênesis, revendo aquelas histórias já conhecidas, mas extraindo lições novas a cada vez que nós estudamos essa lição. E, como vocês sabem, nós chegamos numa parte do livro de Gênesis e que tem histórias maravilhosas, histórias assim bem ricas em detalhes e ricas em aplicações para a nossa vida. E na semana passada, nós estudamos ali, a partir do momento em que José se torna governador do Egito e os eventos que acontecem depois disso. Então, antes da gente revisar o que nós estudamos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, aqui estamos na Tua presença mais uma vez e pedimos que o Senhor nos acompanhe no estudo da Tua lição, no estudo da Tua palavra, e que nessas histórias nós possamos, Senhor, nos identificar, aprender com os erros e acertos dos personagens da Tua palavra. Amém. E assim, Senhor, queremos cada dia mais sermos mais fiéis a Ti. Amém. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos abrir lá em Gênesis 41. Livro de Gênesis, capítulo 41, verso 41. O que diz lá? Diz assim: E Faraó disse mais a José: Eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então nós começamos a semana passada já com esse momento especial. Na semana retrasada nós vimos todo aquele passo a passo até José se tornar governador do Egito. E na semana passada nós passamos desse ponto para os acontecimentos que vinham em seguida. Então, como vocês sabem, como foi o processo para José se tornar o governador do Egito? O faraó teve um sonho assim bastante peculiar. Ele sonhou que haviam 7 espigas mirradas, 7 espigas maduras. Depois ele sonhou que haviam 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E as espigas mirradas comiam as espigas boas e as vacas magras comiam as vacas boas. E aí o faraó sonhou esse sonho várias vezes. Ele ficou assim muito impressionado. Por que esse sonho foi tão repetitivo? Será que havia alguma mensagem de Deus para ele? E ali disseram para ele que José sabia interpretar sonhos. E ali o faraó contou o sonho para José. E ali José veio com a interpretação desse sonho. E nós vemos isso aí em Gênesis 41. Vamos ver dos versos 28 ao 32. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho do faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Então veja, José, assim como Daniel, ele revelou ali o significado do sonho para o faraó, e explicou que aquela interpretação foi dada exclusivamente por Deus. Mas José não pediu para o faraó acreditar em Deus ao dar essa interpretação. Ele testemunhou, ele pregou ali, dando ali a interpretação daqueles sonhos, mas ele não pediu ao faraó para que acreditasse em Deus. O que fez com que o faraó reconhecesse o Deus de José foi justamente o que ele disse depois. Vamos ver aí a solução do verso 33 e diante. Agora, pois, faraó,
O faraó deveria escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. O faraó devia fazer isto: pôr administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por parte do faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. E assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Então, o que ajudou a dar crédito à interpretação que José deu àqueles sonhos foi justamente essa solução. Porque se José apenas tivesse revelado que aqueles sonhos representavam 7 anos de fome, 7 anos de abundância e 7 anos de fome, e ficasse só por isso, o faraó ia dizer: e o seu Deus não deu nenhuma solução para esse problema? Mas como Deus ofereceu uma solução ali, uma solução realista, uma solução ali tangível para aquele problema, então o faraó reconheceu que o Deus de José era verdadeiro. Tanto é que o faraó disse isso, olha, verso 39. Depois o faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Em outras versões diz que nesse homem há o Espírito de Deus. Então, amigos, aí a gente tira uma lição bem prática para a nossa vida, que aliado à nossa pregação, aliado ao que a gente fala, aliado à mensagem da Bíblia que a gente prega, temos que mostrar como essa verdade ela se demonstra na prática. José interpretou aqueles sonhos, mostrou qual era o problema que estava por vir, mas também lhe apresentou uma solução enviada por Deus. Então, na nossa mensagem, na forma como nós comunicamos a verdade da Bíblia para as pessoas, temos que mostrar como essa verdade ela se demonstra no dia a dia, na prática, para que assim as pessoas possam ver que o nosso Deus é verdadeiro e que Ele se preocupa com nós. Conosco. Então o faraó viu ali a interpretação de José, viu que era a interpretação correta e nomeou ele governador do Egito. E então, do momento que ele se tornou governador do Egito, começaram os 7 anos de fartura, os 7 anos de abundância, os 7 anos em que não faltava nada, os 7 anos em que tudo estava próspero, tudo estava fértil. E durante esses 7 anos nasceram 2 filhos a José. Vamos ver o nome desses filhos. Vamos lá para aí no capítulo 41. Vamos ver o verso 51 e 52. José, ali, durante esses 7 anos, ele teve esses 2 filhos, e o nome que ele colocou nesses filhos era uma reflexão que ele estava fazendo de tudo que Deus estava trazendo a ele nesse momento. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então veja, o nome que ele colocou nos filhos era como se fosse ali um desabafo, ali uma reflexão do que ele estava sentindo naquele momento. É como se ele estivesse dizendo que Deus transformou a sua dor em alegria e a sua aflição ele transformou em bênção. Ou seja, ele refletiu o seguinte: olha, tudo aquilo que meus irmãos fizeram, tudo aquilo que eu sofri a minha vida toda, agora Deus está convertendo em felicidade, agora Deus está convertendo em bênção, porque agora eu estou podendo suprir as necessidades das pessoas, as pessoas estão vindo a mim famintas e eu estou oferecendo comida a elas. Então ele começou a perceber que tudo de ruim que havia acontecido com ele, Deus estava convertendo em bênção. E Deus gosta de usar as situações difíceis, as situações mais improváveis, para ali Ele ser glorificado. Deus gosta de usar as improbabilidades, as desproporcionalidades, ou seja, um menino enfrentar um gigante, 300 enfrentarem 20 mil. Deus gosta de usar as situações mais estranhas para o ser humano, para Ele ser glorificado e para nós sermos abençoados. Amém? Amém. Então, um menino que chegou no Egito como escravo se tornou um governador, e isso serviu para a salvação da humanidade. Então, por isso que José colocou o nome de seus filhos aí como um reconhecimento da bênção de Deus. Só que aí, nesse momento em que estava tudo bem,
depois que passaram esses 7 anos de fartura, vieram os 7 anos de fome. O mundo todo começou a passar fome. O mundo todo começou a passar necessidade. E aí a primeira pessoa que percebeu que o Egito era o lugar onde havia comida foi justamente Jacó, o pai de José. Ele estava lá com a sua família na terra de Canaã e ele pensou, o único lugar que realmente deve ter comida é lá no Egito. E ele mandou seus filhos lá no Egito para trazerem mantimentos, mas deixou Benjamim junto com ele. Benjamim era o filho mais novo, que era o irmão de José. Ele deixou Benjamim com ele e mandou os filhos irem procurar mantimentos lá no Egito, já nos 7 anos de fome. E vamos ver o que aconteceu? Gênesis 42, verso 6. Vamos ler Gênesis 42, verso 6. José era o governador e os irmãos de José foram lá buscar mantimentos. Diz assim: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Ou seja, era uma fome mundial, como fosse uma pandemia. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Olha aí, essa passagem, se você ler assim de qualquer forma, parece que é uma passagem assim isolada, mas olhando toda a história de José, essa passagem ela ganha vários significados. Vocês lembram que quando José era pequeno, ele teve um sonho que ele e seus irmãos estavam colhendo trigo em feixes, e em um dado momento os feixes dos seus irmãos se curvaram dentro do feixe dele? Vocês lembram desse sonho? E ele teve outro sonho que o sol, a lua e as estrelas se curvavam perante ele. Então naquele momento em que os irmãos de José se curvaram perante ele, ali o sonho dele foi realizado, o sonho dele foi cumprido. Aquele sonho foi um sonho profético, que um dia aqueles seus irmãos iriam se curvar diante dele. Só que o que foi que aconteceu? Vocês conhecem o resto da história. Os irmãos de José não reconheceram ele. E aí José, aproveitando ali que os irmãos não estavam reconhecendo, José tratou eles assim com certa indiferença, assim, de uma forma ríspida. Ele disse: olha, vocês são espiões, vocês vieram para ver as fraquezas do Egito. Aí eles disseram: não, nós somos pobres, nós temos um pai lá em Canaã, tem o nosso irmão mais novo que ficou com ele, nós viemos só buscar comida. Aí José disse: não, vocês são espiões e vocês vão ser presos. E colocou todos eles no cárcere, na cadeia. E novamente, essa passagem também tem vários significados. Vamos ver aí verso 16 e 17. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem. Ou se não, juro pela vida do faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. Novamente aqui nós vemos um paralelo com a outra parte da história de José. No passado, quando José era pequeno, os irmãos dele jogaram ele no poço. E agora foi o próprio José quem colocou os irmãos ali na cadeia, colocou os irmãos ali no cárcere. É o famoso jogo virou. Então houve ali uma reviravolta ali nessa história. Os irmãos de José agora estavam lá na prisão. E quando eles chegaram lá na prisão, eles começaram a perceber o que estava acontecendo com eles. Eles começaram a pensar assim: vixe, tudo que eu fiz de errado, tudo que a gente fez de errado com o nosso irmão, agora está acontecendo com a gente. Tudo que a gente causou de errado para ele, agora está voltando para nós. Vamos ver, olha o que ele disse. Verso 21. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia, e não lhes demos ouvidos. Por isso nos sobreveio agora esta ansiedade. Agora eu quero que vocês pensem na mente desses irmãos. Vocês já pensaram em passar 20 anos com peso na consciência de ter tentado matar o seu irmão e de provavelmente ele estar morto? Porque ser enviado como escravo para o Egito era como assinar a sentença de morte de José. Então aqueles irmãos ficaram com um peso na consciência muito grande nas suas mentes. E ali, amigos, como você já sabe o restante da história, mais tarde esse peso na consciência foi cessado, porque mais na frente
Deus agiu ali através de José e concedeu perdão aos seus irmãos, e ali Deus tirou toda aquela culpa da consciência deles, todo aquele peso que eles carregaram durante 20 anos passou. Então, amigos, para nós resumirmos essa lição, eu quero que nós fiquemos com uma mensagem em nossa mente. O perdão, ele alivia. E é tão importante nós recebermos o perdão de Deus, como nós perdoarmos outras pessoas, e tão importante quanto é nós também nos perdoarmos. Se Deus já perdoou o seu pecado, se Deus já apagou suas transgressões, você também deve perdoar as outras pessoas e também se perdoar. Então, amigos, vamos fazer a oração e vamos resumir essa lição, vamos resumir essa mensagem. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus, são tantas as histórias da Tua Palavra, são tantas as lições e tantos aprendizados, e agora, Senhor, te pedimos para que o Senhor nos ajude a desenvolver em nosso coração um coração perdoador, Senhor. Amém. Nos ajuda a perdoar os outros, assim como José fez, e aceitar o Teu perdão e também nos perdoar a nós mesmos. Sim. Que essa história de José fique em nosso coração e que nós possamos aprender a cada dia mais lições novas e crescer para o Teu reino. Amém. Fica conosco, abençoa agora o início das palestras dessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.